Oi, agora? Que luta, né, meu amigo? Fala aí pra ver se eu te ouço. Tá me ouvindo? Boa noite, Murilo. Boa noite, agora bem melhor te ouço. Certinho. Eu imagino que seja meu celular, que hoje ele não quer trabalhar, só porque amanhã aqui em São Paulo é aniversário da cidade. Eu acho que ele tá no... Ai, ai, São Paulo. São Paulo. Daqui a, E daqui a aí, pouquinho eu tô aí. Diga. vamos lá? Vamos fazer o que tem que ser feito? Vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui o volume para dar uma consertada. Só um instante. Estão todos ouvindo bem, eu e Murilo? Se estiverem ouvindo bem, um joia, um ok, só para a gente ter um parâmetro aí da qualidade do som, tá bom? Tá bem melhor. Ainda tá um pouco embaixo, mas em comparação com antes, tá bem melhor. Dá pra seguir. Eu tirei até do pedestal o celular, aproximei ele para que não haja nenhuma interferência novamente, porque eu estou tendo que usar o fone, então não tem muito o que fazer, tá? Bom, gente, pela milésima vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos à terceira live do projeto A Gota d'Água. Quem ainda não assistiu, depois dessa live, na minha timeline, no feed, vai ter dois vídeos. É a live 1 e a live 2. Lá vocês vão entender direitinho o que é o projeto A Gota d'Água. Resumindo, é uma live aberta, um bate-papo descontraído com pessoas que possam contribuir, tanto na educação quanto na evolução mental, para que a gente possa construir um mundo melhor amanhã. Hoje. Bom, gente, hoje a live tem o tema astronomia. Na semana passada, terça-feira, nós falamos de Não Olhe para Trás. Foi com a hipnoterapeuta Marília Barbosa. Hoje, nós convidamos, honrosamente, nós trouxemos aqui um professor. Ele se chama Murilo Brito. O Murilo, ele iniciou os estudos em Itamaraju, Bahia. Correto, Murilo? Correto? Funcionando biologia, química e ciências biológicas, Física. física e muitas outras coisas, né, Murilo? E para bater um papo com a gente sobre astronomia, ele tem uma bagagem enorme. Hoje, ele leciona no estado do Mato Grosso, né, Murilo? Em Querência, correto? Correto. Eu fiz um texto, Murilo, há uns anos atrás. Queria que, se for possível, você ouvisse ele. Tem a ver com a live de hoje, tá? Depois você fica à vontade. A live é toda sua. Bom, fomos tão longe para olhar o universo distante. 13,8 bilhões de anos estão sendo observados por quem o criou. Parece ficar tudo tão mais perto quando percebemos que as barreiras estão dentro de nós mesmos e ainda nem sequer começamos a desvendar a cortina que impede-nos de olhar diretamente para a varanda da nossa casa. Muito bem-vindo mais uma vez, Murilo. A palavra é toda sua. Maravilha. Eu posso falar, correto? Claro. Como o Rafael já mencionou, eu sou professor, leciono as ciências da natureza de modo geral já há alguns bons anos, há uns 6, 7 anos, e dentre todas essas modalidades de ensino, o campo de área de meu maior interesse é a astronomia. Justamente, muito daquilo que me motivou, muito daquilo que foi o estopim para eu abraçar as ciências da natureza, foi justamente o prólogo que você leu para a gente, né? A astronomia representa uma mudança de perspectiva. É a ciência mais antiga da humanidade e ela é inerente à nossa sapiência, à curiosidade humana. O que nos faz diferente dos demais animais, o poder de raciocínio,
o poder de tomadas de decisões mediante estratégias, nos faz exprimir essa dúvida de onde viemos, para onde vamos, todo aquele emaranhado de perguntas que já vem ao decorrer de séculos e séculos. Então, assim, é isso que me motiva. Hoje eu faço mestrado em ensino de astronomia no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Por isso que logo mais eu estarei por aí em São Paulo. E, enfim, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre algumas dúvidas recorrentes da área da cosmologia, idade do universo. O pessoal tiver dúvida, a gente também pode conversar, enfim. Não sei se você quer fazer no estilo bate e volta, ou se você quer que eu simplesmente disserte, como você quer aí, Rafa? Vamos lá. Primeiro, Murilo, eu quero agradecer. Nós temos aqui visitantes na live, tem gente do outro lado do mundo, 24 horas à frente, aqui do Brasil. Edson, boa noite, Paula, boa noite, Edson, boa noite a todos. Patrícia, que acabou de entrar. Boa noite a todos, pessoal. Vamos sim, Murilo, vamos fazer no estilo bate-papo. Eu faço a pergunta e você explana ela para nós, tá bom? Certo. Vamos lá. Murilo, a sua matéria hoje, atualmente, é física, correto? A astronomia está integrada no campo da física, correto? Com certeza, sim. Certo. Então, os assuntos que são relacionados à astronomia, muita gente conhece alguma coisa, né? Uhum. Mas existe o ocultismo, existe um mistério ainda que envolve a astronomia. Tanto que já conversei com pessoas que entenderam que a astronomia e a astrologia ou outras fontes casam. E, na verdade, não, né? Você gostaria de explicar isso para nós? Claro, claro. Essa é uma pergunta que alguns dos meus amigos até brincam um pouco, etc., porque tem esse estereótipo de que o astrônomo não gosta de ser confundido com um astrólogo, né? Por assim dizer. Enfim, há muitos anos atrás, há séculos atrás, poderíamos dizer, a grosso modo, que sim, a astronomia e a astrologia eram a mesma coisa. Quando civilizações antigas associavam eventos astronômicos como eclipses, alinhamentos, fases da Lua a acontecimentos terrenos, acontecimentos abaixo da abóbada celeste, existiam alguns cargos dentro de certas sociedades, como os próprios astrólogos, matemáticos do rei, se eu não me engano, chamavam-se de matemáticos medievais, matemáticos reais, etc., que o trabalho desses matemáticos nada mais era do que fazer previsões astrológicas, entende? Então, sim, já foram conceitos muito homogêneos, mas que a partir dos séculos, a partir da evolução da ciência, a partir do iluminismo, da liberdade do pensar e fazer ciências através de métodos científicos, esses dois significados foram tomando caminhos distintos. Hoje, a astronomia ela é uma ciência natural e da Terra, uma ciência da natureza, que diz respeito aos estudos dos comportamentos dos objetos celestes, a astronomia. Estrelas, planetas, meteoros, cometas, aglomerados, o pensamento também de perspectivas cosmológicas que são maiores ainda, movimentos de galáxias, geração, início do universo, enfim. Enquanto a astrologia, que é essa famigerada astrologia, ela ainda está ligada a conceitos de concepção humana, entende? Que diz respeito a crenças que tenha a ideia básica de que o posicionamento de alguns astros tem efeitos em situações comportamentais.
o que isso do pensamento, a partir do pensamento do método científico, não é uma coisa palpável, não é uma coisa que faça sentido lógico comprovado. Então, por isso que hoje nós discernimos muito bem a astronomia, que é uma ciência natural e da Terra, da astrologia, que é um sistema de crenças baseados em comportamento humano. Então, apesar delas já terem muito a ver uma com a outra séculos atrás, hoje em dia são coisas completamente distintas. Entendi. Às vezes, na mídia, é lançado, por exemplo, vamos falar Sagitário, se eu estiver errado, você me corrige, tá? É o Sag Star, isso? Sagitário A? É isso? Perdão, eu não estou ouvindo muito bem, está um pouquinho baixo. Repita, por favor, perto do microfone. Repito. A mídia, às vezes, passa alguma informação sobre cometas, sobre novas descobertas. Certo. Talvez o que confunde a gente é que o nome usado, às vezes, para batizar, igual, existe um buraco negro, existe um nome, Sagitário A, que em inglês acho que deve ser mais ou menos assim, Sag A Star. Sag A Star. Isso, que está na nossa galáxia, que está na Via Láctea, correto? Isso, o Sagitários A, não sei se ele foi o buraco negro daquela primeira foto projetada dos radiotelescópios, mas a que ficou mais famosa é a do Sagitários A. Isso, exatamente. Sagitários A, ele está no centro da nossa galáxia. Correto. Então, às vezes, uma informação que não é bem destrinchada, ela acaba gerando aí certos indícios, coisas que acabam confundindo. Como você mesmo disse, a ciência é natural, né? Com certeza. Como a natureza, né? Tanto que a gente, batendo um papo informal antes da live, né? Eu até citei para você, eu acho interessante porque até na parte citada na Bíblia, por exemplo, se fala do cosmos, onde eu achei pesquisando, eu achei em Provérbios 3:19, uma informação que está no céu. Olha que legal, fala assim, ó, que Deus, né, o Senhor, com sabedoria fundou a terra. E preparou os céus, né, não céu visível, céus, com inteligência. Ou seja, arquitetou, planejou. O cosmos, o universo, ele é uma arquitetura perfeita ou ele está em constante evolução? Ele é algo que nunca termina, ele é algo que expande. Como que funciona? Bom, pergunta interessante. De antemão, eu já digo que eu sou cristão e essas perspectivas, e grandes astrônomos brasileiros também são cristãos, tá? Como o Alexandre Zabot, como das minhas referências em educação de astronomia aqui no Brasil, já adianto de antemão isso. Mas essas perspectivas são interessantes. Apesar de que, eu vou só fazer o entorno e depois vou direto para a sua pergunta. Tudo precisa ser interpretado com seu devido contexto. A Bíblia, por exemplo, é um livro escrito há aproximadamente 2000 anos atrás, em que as concepções não eram iguais às de hoje. Então, muita coisa a gente tem que saber olhar da melhor forma possível. E no próprio tempo de Galileu Galilei, ele, apesar dele ter sido o paradigma da quebra de paradigma de que a Terra era o centro do universo, ele que exprimiu essas primeiras ideias, ele não estava dizendo ali também que a Terra e o Sol eram simples, meras estrelas, mera estrela e mera planeta ao longo do universo. Ele ainda dizia que o nosso sistema era algo principal, era algo único, e hoje a gente sabe que em termos quantitativos não é. A Terra, na verdade, é um planeta extremamente comum, assim como o Sol. E agora, voltando para a sua pergunta, não. O
espaço não é algo muito bem definido, é algo que sim, está em constante evolução e expansão, e que também é muito, pelo menos pessoalmente, a concepção de espaço que nós temos no nosso dia a dia não é algo que necessariamente se aplica para o universo. Tanto em questão de tamanho, que nós não temos a concepção, o cérebro humano não é capaz de mensurar o tamanho das distâncias de unidades astronômicas. Por exemplo, daqui a Plutão nós estamos a bilhões de quilômetros. Se você pegasse uma nave espacial e fosse para Plutão, você demoraria, acredito que 18 horas para chegar lá. Então, assim, é muito grande a concepção de espaço. Dada ainda que o espaço, o cosmos está em expansão, é algo que a gente pode interpretar e estudar de várias formas, entende? E que por isso, quando lá em Provérbios, pela passagem que você leu, ele se refere lá como os céus, talvez a gente não tenha ainda a percepção de quantas camadas ou quantos céus eles estavam se referindo. Tanto da parte exclusivamente científica, quanto das coisas que são palpáveis ao nosso imaginário. A gente ainda não tem a real concepção de um tamanho do universo. É lógico, existem, como eu posso dizer, algumas mensurações, algumas estimativas, mas é ainda algo que precisamos evoluir do ponto de vista cosmológico e também de perspectiva, por assim dizer. Não sei se eu fui claro, às vezes eu devago numa resposta porque é tanta coisa. Eu compreendi, sim, Murilo. Tudo começou derivado de um... Aproxima o microfone, por favor. Toda a criação do universo, ela inicialmente dependeu muito de calor, né? Se diz que tudo muito quente e pequeno, né? Referindo-se às estrelas, né? Sim, exato. E no espaço, a criação, ela foi melhorando, foi expandindo, né? Foi melhorando essa capacidade do próprio universo como expansão, falando, né? Ele foi melhorando a cada passar de milhões, bilhões de anos. E esse tempo-espaço que é citado, como que a gente pode interpretar ele de uma forma mais simples, para quem ainda não entendeu o que é tempo-espaço? Certo. Bom, dado a origem do universo, a concepção da teoria mais aceita hoje em dia, isso não quer dizer que ela necessariamente é verdade, até que alguém venha e apresente uma teoria que mais condiz com os panoramas físicos atuais. O que é essa concepção de tempo e espaço, para quem não está muito bem familiarizado? No que nós entendemos por Big Bang, na verdade, que na tradução literal é grande explosão, na verdade não foi bem uma explosão, porque para ocorrer uma explosão você precisa de espaço para essas partículas sob grande pressão e se expelirem. Mas não existia espaço. Não existia percepção de tempo. E para você criar uma energia considerável para que esses dois elementos sejam acrescentados a essas variantes, é preciso de muita energia acumulada. É por isso que quando falamos que antes do universo ser concebido dessa forma, tudo estava muito absurdamente quente e compresso, né, num local bastante pequeno, é daí que
vem essa concepção? É daí que que a gente consegue ter uma ideia do quão grande foi esse fenômeno, né? Que a partir daquele estalo, de um certo momento, isso eu poderia dizer com mais especificidade, mas resumindo, foi se criando, a partir do que os cientistas entendem como Big Bang, foi se criando naquele momento o tempo e o espaço. Que ali o tempo começou a contar, vamos dizer assim, 0,0001 segundo depois do Big Bang, 0,002 e assim sucessivamente. E a cada momento desse Big Bang foram se criando forças elementares. Quem aí é familiarizado com física já deve estar sabendo do que eu estou querendo dizer, mas eu vou resumir muito aqui, tá? Então, assim, toda a mecânica, toda a física que a gente conhece, ela foi, todas as leis, tanto newtonianas quanto da mecânica quântica, etc., elas foram concebidas no momento de criação do universo. Então, assim, a força eletromagnética, a força gravitacional, a força fraca e a força forte, elas foram criadas em segundos após essa explosão, enfim. Essa explosão não, essa concepção. Então, assim, a partir daí, o universo foi se expandindo. E a partir do que o tempo que foi criado ele foi passando, o universo ele foi esfriando. À medida que ele foi esfriando, né, foi se criando desses elementos que foram criados, foram aglutinando e formando alguns primeiros objetos que a gente pode chamar de protoestrela. Uma estrela em formação. Entende? Foram os primeiros habitantes do universo, por assim dizer. Então, Murilo, perdão. Claro. Então, houve o que é chamado de inflação, no caso, Sim. né? Sim, isso. Existem teorias distintas, mas esse momento que eu descrevi é o momento que a gente conhece como inflação mesmo. E acontece que a cada processo de esfriamento se morre uma estrela, é isso? Depende. Bom, neste caso, o resfriamento ele foi acontecendo porque os objetos que expeliram deste fenômeno, eles foram se afastando a partir em que o espaço ele foi sendo criado, entende? Até hoje, esse espaço ele está sendo expandido a partir daquela explosão que se originou lá no momento do Big Bang. Então, assim, se nós fôssemos falar sobre, agora sim, o nascimento, a concepção de uma estrela, né? Como ela ocorre? A partir dessas energias que foram aglutinadas, ficaram resquícios de muito material. A princípio, os componentes químicos, os elementos químicos mais abundantes do universo, que são o hidrogênio e o hélio. Esses dois elementos, com a menção mais considerável ao hidrogênio, eles são responsáveis por mais de 99% da composição do universo. Menos de 1% é distribuído no resto de toda a tabela periódica. Então, assim, a partir dessa aglutinação desses gases e um colapso de sua própria gravidade, porque assim, quanto mais gás ele foi juntando, maior força gravitacional que ela ia produzindo. E a partir de que ela tinha mais peso, mais massa, massa, por assim dizer, e ela ganhava mais influência gravitacional, ela ia atraindo mais gases que estavam em regiões mais distantes. E então, esses gases que foram aglutinando foram criando uma pressão nos gases que estavam nas regiões mais interiores dessa protoestrela, que é uma estrela em formação. A partir daí, no núcleo dessa estrela, onde já se encontravam gases de hidrogênio numa temperatura altíssima e também em altíssima pressão, isso fazia com que esse gás ele acabasse
agitando, né? Ficando em grandes velocidades, porque o estudo da termodinâmica basicamente é isso, é energia aplicada ao movimento. Então, quanto mais rápidos estão as partículas, mais temperatura ela produz. E quanto mais ela está quente, mais ela está sendo agitada. E a partir dessa agitação no núcleo das estrelas, átomos de hidrogênio foram se fundindo com outros. Outros quebrando e se transformando e se ionizando, transformando em íons. Íons, por sua vez, são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Mas, assim, os que se fundiram e foram criando o segundo elemento mais abundante do universo, que foi o que eu falei, que é o hélio. Entende? Hoje, quando o hélio ele ganhou esse nome a propósito, que significa sol, né, em grego, porque ele foi um elemento descoberto primeiro no Sol, para depois ele posteriormente ser descoberto aqui na Terra. Então, assim, a partir daí, o núcleo estelar que começou a produzir uma intensa radiação através da fusão de átomos de hidrogênio, que por sua vez foram se fundindo e se transformando em hélio, que são átomos um pouco mais complexos e que precisam de maior pressão e maior temperatura para se fundirem entre si e virarem átomos mais pesados, foram ficando cada vez maiores, o volume dessa fusão nuclear acontecendo. E essa fusão, ela libera energia. Quando dois átomos de hidrogênio se fundem para virar um átomo de hélio, libera muita energia. Então, essa energia é basicamente o que conhecemos hoje, né? Quando o Sol não é quente, quando você sai aí, principalmente no verão. Então, na verdade, o que está acontecendo é uma grande usina nuclear no núcleo do Sol, gerando energia e ondas gravitacionais em todas as frequências possíveis. Desde espectro visível, que é esse que os nossos olhos conseguem captar e a gente consegue ver o mundo à nossa volta, quanto do micro-ondas, que é a mesma onda que sai do seu eletrodoméstico, as micro-ondas do celular também, raio-x, raios gama, ondas de rádio, tudo isso o Sol emite. Tá? E sobre o Sol, por que é captado a luz amarela? Perdão? Quando olhamos para o Sol, o amarelo é o maior registro que nós temos, né, de entendimento. Por que é captado a luz amarela quando ela atravessa a atmosfera? Perfeito. Até nós. Bom, por que nós vemos o Sol amarelo, né? Basicamente isso. Bom, para quem não sabe, já digo que a luz do Sol não é amarela, é branca. Ela é uma fusão de todas as luzes do espectro visível, né? Todas aquelas cores do arco-íris, que na verdade não são 7 cores, mas existem várias cores intercaladas entre todas aquelas cores. Mas a atmosfera da Terra, que nada mais é do que uma camada de gás, né, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, ozônio, etc. Quando a luz do Sol ela passa pela atmosfera terrestre, existe aquela matriz de cores do arco-íris, e as cores que mais tendem para o azul, entre o violeta, etc. e tal, vão sendo dispersas pela atmosfera, fazendo com que a luz que fica em torno do Sol, ela fique mais para os tons avermelhados. Existe um meio termo entre essas cores, e entre este meio termo estão as cores do espectro mais amarelo. Sim. É lógico que nos lugares que tem mais poluição atmosférica, que tem muita poeira na atmosfera, lugares secos especialmente, como desertos, ou lugares com muito carbono, como por exemplo aí São Paulo, essa camada de atmosfera ela vai ficando cada vez mais espessa. Então o Sol ele pode ir ficando avermelhado, né? E quanto mais a atmosfera estiver à frente do Sol, como por exemplo ao nascer do Sol ou ao pôr do Sol, ele também vai ficando mais avermelhado.
Porque quanto mais ele está próximo do zênite, que é o centro do céu, mais fina é a camada de atmosfera em relação ao nosso posicionamento e ao Sol. Então ele vai ficando mais próximo da sua cor original, que é o branco. A partir do que ele vai descendo do zênite, ele vai se aproximando do pôr do Sol, ele vai ganhando mais aquela cor amarela. Resumindo, a cor que nós vemos do Sol, amarelo, vermelho, etc., ela está muito mais relacionada à nossa atmosfera, aos filtros causados pelos gases e poeiras da nossa atmosfera, do que do Sol propriamente dito. Entendi. Bom, bem esclarecido, Murilo, essa parte sobre o Sol. Tanto que, até nos comentários, não sabia que o Sol não era amarelo. Até brinquei, né? Sol, não é amarelo. Bacana, né? Então, assim, esses esclarecimentos, né, eles trazem luz, né, para a humanidade, porque, como eu até já havia comentado antes contigo, desde os gregos, né, desde os egípcios, e por que não citar também o povo indígena, que contribuiu tanto, né, nessa Sim. parte de constelações, são tantas estrelas batizadas com nomes, né, de origem indígena, não é verdade, Murilo? Com certeza. Sim, eu tenho um livro ótimo sobre astronomia indígena brasileira, inclusive. Pode dar uma dica depois, tá? Pode Com citar ele certeza. depois. Cara, Então, eu tô enrolando tanto para fazer uns vídeos, mas enfim. somos dois. Pois então, sim, não somente as culturas indígenas ao redor do mundo, mas cada civilização antiga, a civilização chinesa, a civilização hindu da região ali da Índia, a civilização egípcia tem assim como a chinesa, tem umas das astronomias mais complexas e embasadas de metodologia de todo o mundo antigo, que tinham as suas próprias constelações, os seus próprios nomes de estrela. As civilizações nórdicas também tinham suas constelações. Por exemplo, a constelação de Órion, que é aqui nós chamamos o cinturão de Órion de Três Marias, por exemplo, né? É uma constelação muito famosa na arqueologia astronômica daqui do Brasil, que ela faz a constelação de Órion, trocando algumas estrelas por outras em seus arredores, faz a constelação do Índio Velho, que é uma constelação que ficou bastante famosa nos estudos astronômicos indígenas brasileiros, que tem a sua própria lenda, como o próprio caçador Órion, né, da mitologia grega. Então, assim, do ponto de vista cultural, a astronomia é bastante relacionada. Ela é a motivação e, às vezes, até o fim, como, por exemplo, no calendário maia, de uma visão mais escatológica, de várias sociedades ao longo da história da humanidade. Então, realmente, é uma coisa muito importante, muito associada à humanidade desde o início da civilização até os dias de hoje, né? Entendi. Então, nós devemos, então, muito aos povos indígenas, às antigas civilizações, a todos aqueles que abriram caminho para que, olhando para o céu, a gente pudesse ter um entendimento aqui na Terra, não é verdade? Isso. Você poderia repetir, por gentileza? Eu ouvi por metade. O som ainda está picotando, é verdade. Você fala também rebate, mas eu Aham. creio que está... Pessoal na live, está conseguindo ouvir bem? Sejam todos bem-vindos que chegaram agora. Se estiverem Bem-vindo, pessoal. ouvindo, pode enviar um joia, um ok, para a gente ter um parâmetro da qualidade do som. Eu falei sobre o reconhecimento desses povos indígenas, das civilizações antigas, os gregos, os egípcios, Uhum. que nós devemos muito a eles. Quando nós formos falar de Galileu, de tantos outros,
outros, né? Se for citar aqui, vamos levar muito tempo e o tempo Tycho não Brahe, Kepler. tantos Copérnico, né? E então nós devemos enxergar lá atrás, né? Para que a gente possa avançar para o futuro e reconhecendo o que eles fizeram, né? Onde eles chegaram. Com E certeza. Murilo, uma coisa que foi fundamental, quem inventou o primeiro instrumento para observação das estrelas? Muito boa pergunta, é algo que eu falo sempre em minhas palestras. Para quem não sabe, o telescópio ele não foi inventado para fins científicos. Ele foi inventado para fins militares. Por um general italiano, que eu esqueci agora o nome muito bem, acho que é Giuseppe, alguma coisa, no ano de 1639, se bem me lembro. E 2 anos depois, Galileu Galilei, ele fez algumas adaptações nas lentes deste instrumento para poder mirá-lo para o céu. 2 anos depois, em 1641. Isso ou foi 69, 1669, é por aí. Você pode dar um Google aí e me ver direitinho, mas assim, o importante foi que Galileu Galilei ele fez as primeiras observações portando, né, um instrumento com essa finalidade e fez descobertas, sem exagero da palavra, revolucionárias. Porque apesar do seu instrumento ser um pouco defasado em relação aos de hoje, obviamente, não eram lentes assim bastante esturricadas, sem um tratamento bacana, mas enfim, ele conseguiu tirar algumas conclusões importantíssimas. Por exemplo, ele descobriu que na Lua tinha crateras. Então, peraí, como assim crateras? Crateras causadas pelo quê? Então quer dizer que realmente aquele lugar é enorme como aqui e que tem crateras. Ele descobriu que a Lua não é o único objeto celeste que tem fases. Ele viu que Vênus, a estrela d'alva, que a gente conhece, a estrela da manhã, também tinham fases, Vênus novo, Vênus crescente, Vênus minguante, etc. Que sim, na época de Galileu Galilei, na antiguidade, na Idade Média, já se sabiam que existiam 5 planetas, né? Com exceção dos outros 2 que só foram descobertos na astronomia moderna, a gente pode falar um pouco disso depois. Outra descoberta revolucionária foi que ele viu que Júpiter tinham luas que orbitavam ele. Então, peraí, como assim nem tudo gira em torno da Terra? Porque existem outros objetos orbitando outra coisa que não seja a Terra. Isso foi uma das coisas que fez ele levantar as primeiras dúvidas sobre a Terra ser o centro do universo, né? E ele, como a gente bem sabe, foi condenado pela Igreja Católica por conta disso, por dizer que a Terra não era o centro do universo, né? Enfim, só mais uma história aí de Galileu Galilei. Dentre várias outras observações, é claro. As observações, verdade. Murilo, eu queria só dar um aviso para a galera que está acompanhando, agradecer, entraram aqui por último, Ivone, o André, a Mila Anjo, a Lara Thalia. Vai ter hoje um sorteio. Esse sorteio, presta atenção na live. Eu vou dar uns minutinhos, Murilo. Ainda tem mais umas perguntas aqui. E queria abrir aqui o espaço também. Pode enviar uma pergunta aqui, que pode ser seu aluno, ou pode ser alguém que me acompanha aqui no Instagram, valendo o sorteio para quem está agora na live, tá? Depois dela salva, não vale mais. No sorteio, vai ter um brinde aqui relacionado à astronomia. Ó, vou mostrar rapidinho, depois eu explico melhor, tá? Que legal! Brilha, viu?
Essa tem calor. Essa tá. Então, Murilo, quem quiser pode fazer uma pergunta, pode direcionar uma pergunta relacionada ao tema, né? Astronomia, fica à vontade, tá? Só mais uma questão, enquanto pode estar enviando a pergunta. Hoje, o telescópio de maior potência e capacidade no universo é o atual James Webb, é isso mesmo? Sim, fora da atmosfera terrestre, sim, sem sombra de dúvida. O James Webb ele é o telescópio da vez, diferentemente do seu irmão mais antigo, o Hubble, ele é um telescópio que opera nas frequências do infravermelho, não no espectro de luz visível. O que isso quer dizer na prática? Na prática, por exemplo, o telescópio Hubble, que operava no visível, algumas frequências no infravermelho, mas enfim, em sua grande maioria do visível, se ele apontasse para um objeto que estava com uma nuvem de gás e poeira na frente, ele não podia observar. Acabava ali, a potência dele ia até ali. Mas como o James Webb ele opera no infravermelho é calor, né? Quando você assa um churrasco na brasa, você está assando o churrasco com ondas de infravermelho. Então, assim, como ele vê o calor, ele consegue penetrar naquelas nuvens de gás e poeira e ver o que tem lá do outro lado emitindo calor. Então, ele tem um alto grau de definição e uma potência bem maior, até porque ele tem uma abertura bem maior do que o Hubble, se eu não me engano, são 6,3 metros. Eu não tenho os números exatos aqui em mente, mas, assim, ele é um telescópio sofisticado, que tem o tamanho de uma quadra de tênis e que ele, como eu posso dizer, o prato dele, onde ele faz onde ele recebe essas ondas de infravermelho, ele é banhado a ouro. Esse prato de 6 metros de comprimento aproximadamente, talvez até um pouco mais, ele é banhado a ouro. Por quê? Para ostentar? Não. Mas porque o ouro é um ótimo condutor térmico, né? E assim, a partir desse prato para captar, e protegido por um escudo térmico enorme, ele consegue capturar qualquer onda de infravermelho, por mais imperceptível que seja aos nossos a nossa percepção humana e também aos instrumentos que já estão no universo que o antecederam. Então ele tem uma sensibilidade enorme e já está aí em operação fazendo imagens incríveis em infravermelho e também no espectro visível, né? Então, respondendo de forma bem resumida, sim, no espaço, ele é o nosso telescópio mais potente até o momento. Se a intenção é captar ondas de infravermelho, imagens de pequeníssima abertura, isso quer dizer enxergar muito mais longe, né? Existem telescópios, sim, que captam raio-x, radiação gama, etc., mas que com certeza eles não servem para fazer imagens de definição, mas sim para pesquisar radiação cósmica de fundo. Mas de imagem, o James Webb ele é sensacional. Por muitos anos aí ele vai reinar. Legal. Essa dúvida da Nath sobre o porquê que o telescópio foi inventado para a guerra, como eles usavam. O Murilo já explicou, mas só resumindo, Murilo. Então, assim, a intenção foi guerra. Sim. Mas houve uma mente mais evoluída, mais brilhante, naquele momento que a outra forma de se usar. É como eu falo, existe a faca para se cortar a maçã e existe a faca para se fazer o mal, né? Exatamente. E vou dizer, Rafael, infelizmente hoje em dia não mudou muita coisa. Se há uma tecnologia nova, os militares pensam, será que a gente pode utilizar isso ao nosso favor? Com certeza, com certeza.
Então, o pessoal de 1600 era retrógrado, etc. Não, o pessoal, hoje em dia não mudou-se muito o pensamento em relação a isso, não. Entende? Então, como o Rafael precisamente disse, uma mente mais evoluída, viu aquele instrumento e pensou, a gente pode fazer isso aqui a gente pode utilizar isso aqui para agregar ciência, e assim foi, né? Mas, infelizmente, isso ainda acontece hoje, né? Tecnologia para fins Legal. militares. Bom, Murilo, como eu tinha prometido, né, depois da pergunta, ia rolar o sorteio. A pergunta valendo para duas pessoas, tá? Vou mostrar novamente, rapidinho, tá? Isso Essa é bem brilha no escuro. legal. Essa brilha no escuro. É só colocar no sol que ela brilha à noite no seu quarto. A pergunta é a seguinte, valendo agora. As duas primeiras pessoas que responderem, se o Murilo conseguir, Murilo, tirar um print, valendo agora. Vou ficar Na mais perto. da live, apareceu o Murilo e apareceu no canto da publicação no Instagram, quem tem uma mente boa vai lembrar, o que o Murilo estava apresentando na segunda foto, no cantinho da publicação no Instagram. Qual era o objeto que o Murilo segurava? Valendo agora. Quem acertar vai ganhar o prêmio, hein? Chegar na sua casa, hein? Pode ser onde for. Até a Paula e o Edson, que estão lá no Japão, demora 3 dias, mas chega lá no Japão. O pessoal E está Murilo, procurando. aproveitando aqui que a gente ainda tem uma janela, nós fomos um pouco prejudicados por causa da instabilidade aqui dos aparelhos. No começo da live, estava programado para as 21h30 e acabou acontecendo próximo aí das 22 horas, né? Tranquilo. Mas acontece. Não, Ivone. Não é o Ivone celular. celular. Enquanto isso, o Murilo vai explanar para a gente eventos que acontecerão em 2023, Murilo. O que tem de mais importante para que a gente possa prestar mais atenção no céu? Bacana. Para quem não sabe, apesar de eu estudar astronomia, astronomia é um campo bastante amplo e eu gosto mais de ciências planetárias relacionadas ao sistema solar. E quando nós vemos quais são os eventos desse ano, são eventos relacionados ao sistema solar, né? Não é a Lua lá. Tem duas fotos minhas na chamada da live e numa delas eu tô com objeto. Qual é? E aí, assim... Murilo, só não vão sair da live para procurar agora, que não. Isso é melhor que eventos que vão acontecer em 2023 nos céus. Prestem bastante atenção. Bom, nesse ano nós teremos várias chuvas de meteoros, né? As Perseidas, esqueci quais as outras agora, eu não sou tão ligado a meteoro, mas nós teremos também um eclipse solar, se eu bem me lembro, só que eu não estou muito atento às datas, Rafa. A gente pode ver isso num outro momento, porque eu ainda não fiz o calendário astronômico nesse ano, que eu sempre posto no Curto Astro. Vai ter eclipse solar, vai ter conjunção dos planetas, que quando tem eu sempre faço live direto do telescópio. E basicamente é isso: chuva de meteoros, eclipse solar, alinhamento. Também vai ter, se eu lembro bem, uma passagem de cometa, né? Mas basicamente é isso, né? Se você tiver alguma informação aí, a gente... o anular, né? O eclipse anular, que é o solar, vai ser dia 14/10, muito bacana, inclusive. Vai ser aquele aqui no Brasil, não é? Eu acho que vai dar para ver de Natal o anular. Dia 2 de fevereiro, dia 2 de fevereiro está previsto para se observar o cometa verde, que é o C/2022 E3. 50 mil
essa estimativa, né, da passagem. 50 Sim. mil anos. 50 mil anos. Para você, olha só que legal. Os cometas, assim como os planetas, estão orbitando o Sol. Só que em órbitas muito mais eclípticas, onde o apogeu, que é a maior distância que o objeto fica em relação à estrela, está bastante longe, lá para a região transnetuniana, depois de Plutão, por exemplo, bem depois de Plutão. Então, assim, um cometa em que o seu período orbital é de aproximadamente 50 mil anos, isso quer dizer que ele passa bem pertinho aqui do Sol e depois volta lá para os confins do sistema solar. E para ele estar aqui de volta é só em 50 mil anos. Então, o período orbital dele é enorme. Os cometas, eles têm essa peculiaridade, né? A órbita dele não é... Para início de conversa, não existe uma órbita 100% redondinha, né? As órbitas ao redor do Sol, elas são elípticas, tanto para planetas quanto para cometas, né? Os asteroides também no seu cinturão, etc. Então, assim, o cometa Halley, por exemplo, que passa a cada 74 anos, 76 anos, por quê? Porque eles demoram tanto para dar uma volta no Sol? Porque eles são formados numa região bastante extrema do sistema solar, eles ainda interagem gravitacionalmente com o Sol, portanto, eles orbitam o Sol, mas em órbitas muito mais esticadas, entende? Então, essa é uma característica bastante interessante dos cometas e os que tornam bastante imprevisíveis. Por isso que a gente sempre precisa estar alerta se existe algum cometa que está em zona de colisão com a Terra, existe departamento nas agências espaciais que trabalham para tentar prever esse tipo de fenômeno, e que também é bastante importante estudá-los para a gente saber sobre a origem do sistema solar, porque muitos desses objetos foram criados na concepção do sistema solar, quando o Sol ainda era uma protoestrela. Então, assim, os cometas são objetos bastante interessantes, né? Eu estou colocando aqui nos comentários, gente. Enquanto isso, tem uma Verdade. pergunta, Murilo. A formação do gás carbônico na atmosfera, como que ocorre? Perfeito, Lara. A Lara também é minha ex-aluna, lá do Mato Grosso. Então, Lara, assim como qualquer elemento químico, ele se forma a partir da fusão de elementos mais simples, né, de elementos menos complexos. E para que essa fusão ocorra, é necessário bastante calor e bastante pressão, né? Quando eu digo calor, pode interpretar como energia. Antes de chegar no carbono, que já é um elemento relativamente pesado, o hidrogênio e o hélio, que são os elementos mais abundantes do universo, eles são formados dentro de estrelas. Dentro da estrela tem muita pressão e muito calor. O hidrogênio se funde, que forma o hélio. Por sua vez, o hélio, alguns deles, não todos, tá? Os hélios se fundem e formam lítio, que é o mesmo material que é utilizado na bateria do seu celular, por exemplo. Então, a partir deste tipo de fenômeno, os elementos químicos mais pesados e mais complexos, eles vão se formando. Só que a energia, quanto mais pesado o elemento químico for, mais difícil ele é de ser formado, de ser gerado. Por isso, alguns elementos químicos, as estrelas não têm energia e calor e pressão suficiente para poder fazer. O carbono é uma delas, entende? Mas espera aí, se a estrela, que é praticamente um forno, uma fábrica de elemento químico, não tem energia suficiente para fazer o carbono e os demais elementos químicos, como eles são formados? Existe uma coisa ainda mais forte no universo do que o núcleo de uma estrela, que é no momento de sua morte, a explosão, o colapso gravitacional
daqueles elementos químicos que já foram todos desgastados no fim da vida de uma estrela, que é o que a gente chama de supernova, a explosão mais forte que se tem notícia, é o maior tipo de explosão do sistema solar, ó, de todos os sistemas do universo. Então, uma supernova, ela emana tanta energia que muitas dela é suficiente para criar elementos mais pesados. Daí o carbono, entende? Carbono, o ouro, a prata, por exemplo, todos os demais elementos químicos, além dos mais simples, como o hidrogênio, o hélio, o lítio, qual é o próximo depois do lítio? Eu acho que é o flúor, enfim. Alguns elementos bem mais leves são feitos no núcleo das estrelas, outros só a partir dessas grandes explosões. Então, o sangue que corre em suas veias, rico em ferro, ele quimicamente é forjado numa explosão estelar. É assim, né? É uma grande quebra de percepção. Até agora ninguém acertou, não foi, Rafa? É isso que eu estou reparando, Murilo. Gente, repetindo a pergunta, valendo, se o Instagram permitir, nós vamos ficar aí até amanhã, é feriado em São Paulo. Não sei vocês, mas eu não trabalho. Vamos ficar aqui até amanhã, tá? Beleza, Murilo? Beleza. Quem acertar vai ganhar um prêmio, pessoal. Qual é o objeto que está aí na foto comigo? Na foto que está na chamada da live. Tem duas fotos minhas. Em nenhuma das fotos eu estou com um objeto. Que objeto é esse? Valendo. As duas primeiras pessoas que responderem, o Murilo tira um print. Depois eu vou entrar em contato pelo direct aí para te enviar. Show. Esse brinde. Tá nos stories, não tá? Tá nos meus stories, estão nos meus stories, estão nos stories do Curto Astro. Para você aí, posso divulgar aqui minhas redes sociais. Aproveitando, Murilo, agradecer aí quem apoia a live. Gente, a Gota d'Água, hoje como tema astronomia, ela é uma live totalmente sem fins lucrativos. Eu faço a live para divulgação científica, espiritual, na parte de ajuda com pessoas que são especialistas. Como eu tinha informado no começo da live, tem mais 2 lives salvas no feed e podem ir lá dar uma pesquisada, entender direitinho o projeto. Agradecer, não viu, Murilo? Agradecer aqui a Tecnoferosinagens, no Instagram é @tecnoferosinagens e @fabiolix, _3D. Que eu uso como apoio de marketing, que é a enquete.rj. E não esqueçam, curtam, quem é do meu vínculo de seguidores, curtam a Curto Astro, @CurtoAstro, que é a página do Murilo. Valeu. Muito obrigado. Gente. Está valendo o sorteio. Até a live acabar, qual é o objeto que o Murilo segurava na foto de divulgação da live? Valendo para as duas primeiras que responderem. Murilo, aproveitando que eu já citei aqui a Curto Astro, no total das redes sociais hoje, contando até com a sua colaboração no Astromínio, chegam a quase 290 mil seguidores, não é verdade? Isso, quase 290 mil. Tem o Astronomia 1, que eu sou um colaborador. O Igor Duarte do Astronomia 1 é um parceiro meu. Eu sempre ajudo ele em alguns projetos mais voltados à divulgação científica, às lives eu dou o apoio e a infraestrutura. Quando tem eventos astronômicos, a gente já fez lives aí que já bateram 15, 18 mil pessoas simultâneas, entende? Então, assim, é um poder muito forte. O Igor, ele é um grande influenciador. E lá eu trabalho como um apoio. Nós estamos escrevendo um livro aí que por questões burocráticas ainda não foi publicado, mas já está escrito. E tem o meu projeto pessoal, que eu confesso, estou deixando muito a desejar assim, comprometimento, né, de estar lá postando, etc e tal. A demanda de trabalho do dia a dia é enorme, mas assim, é uma coisa que eu
que eu descobri que eu amo e que eu quero fazer. Eu amo trabalhar com divulgação científica, eu amo ser professor. Então, é algo que é um dos meus projetos aí para esse 2023, estar mais focado e engajado no curto astro. E lógico, ainda prestando todo o serviço que o Igor precisar no Astronomia 1, né? Mas sim, no Twitter, o Astronomia 1 já tem, eu acho que já bateu 1 milhão de seguidores, ou tá prestes a isso. Eu não tenho Twitter pessoal. Pelo Twitter. Em 2019, Uhum. 2019 eu não tinha ainda entrado no Twitter, e lá que eu vim conhecer o Murilo depois de uma live. Tá contando rapidinho, Murilo? Uma vez você participou de uma live, não sei por que a gente tem uma mania de ficar acordado à noite, né? Falando das estrelas, falando com o criador delas. E aí, de repente, live lá. Aí apareceu lá o Murilo, se eu não me engano, aquela garota da Loli, sim, ela... A ruiva, né? É uma ruiva. Já fiz uma live com ela também, muita gente boa. Se ela tiver, depois como assistir aqui a live, um abraço. E um abraço. Que ela... Viu? Lohane, né? Lohane, sim. Lohane, siga nesse caminho que ela está trilhando, que é muito bonito e é uma porta para as mulheres, viu? Você que está na live hoje, você tem toda a chance que os homens, até agora, né, conquistaram, vocês podem muito mais. O Murilo, ele é um divulgador científico que é para exemplo. E uma mulher pode chegar tanto quanto ele chegou. Ah, com certeza. Uma coisa interessante, inclusive, é que na missão da Artemis, que é a próxima missão que levará o homem à Lua, o ser humano à Lua, por quê? Porque a próxima pessoa que vai pisar em solo lunar já está definido que será uma mulher. Interessante, né? Na mitologia grega, Artemis era a deusa da caça, mulher de Apolo, deus do sol na Grécia Antiga, que deu o seu nome para a missão Apolo, que levou o homem à Lua. Então a missão Artemis, que é a mulher de Apolo, vai levar a mulher à Lua. Então é bastante legal, né? Muito. Nada da galera responder, Murilo, sobre o... Você não quer facilitar isso aí, não? Gente, vai. Ó, vou deixar na mão do Murilo sobre o brinde, tá? Faz assim, Murilo. Eu envio para você no Mato Grosso e sorteio lá para a criançada, beleza? Beleza. Para onde eu vou lá, eu vou dar aula para um bocado de criança, então eu posso fazer isso. Beleza, então. Acho que a galera não vai conseguir mesmo, Murilo. Perdeu a chance aí de ganhar um brinde. Bom, professor Murilo, estamos chegando aqui ao finalzinho da live. A Leia pediu para repetir, eu acho que é para repetir sobre o sorteio, é isso, Leia? Só responde se é sim, é o sorteio. Essa aí é a minha noiva. A Leia, muito bem-vinda. Mas eu não vou facilitar para ela não, viu? Ela vai ter que adivinhar aí. Não vai ser dessa vez. Olha, mas para todo mundo que está vendo, a última chance. Nos meus stories tem a chamada para live. Nos stories do Curto Astro tem a chamada para live. Nos stories do Rafa tem a chamada para live. Nessa chamada tem 2 fotos minhas e uma do Rafa. Numa das minhas fotos tem um objeto que está comigo. Que objeto é esse? É simples. Eu acho que não, viu, Rafa? Rafa, acho que esse pessoal aí tá mole. Bom, gente, mais uma live sendo concluída. Enorme gratidão, viu, Murilo, pelo tempo, essa parceria de conteúdo. Espero que tenham outras. Que tenham
muitas outras. Seja uma janela para a tua carreira. Existe algo em comum entre o Olha, homem buscar conhecimento e adquirir sabedoria. E você é um homem que está buscando sabedoria e saiba que Deus vai te abençoar muito com isso. Eu amém, creio cara. que A todos Murilos nós. e muitas novas cientistas físicas, astrônomas e gente gabaritada para levar o nosso país, que tem tanta riqueza, tanta coisa boa para mostrar, para que o mundo evolua, o mundo cresça também, porque Deus dá capacidade não para os capacitados, mas Ele capacita nós nessa Exatamente. caminhada. Eu creio muito nisso. Eu creio muito. Olha, vou falar uma coisa, Rafa. Tem uma pessoa aí que acertou. Acertaram? Tem. Opa, A minha, é verdade. a minha irmã que tá lá no Mato Grosso. Sua irmã está no Mato Grosso? Também. Depois eu entro em contato com o Murilo vai fazer então o encaminhamento. Tá Então certo. foi a irmã do Murilo. A Babi Brito. Como é que é o nome dela, Murilo? Bárbara. Aí no IG dela é Babi Brito. E agora outra pessoa também. A minha mãe. Tá todo mundo ligado na live. A tua mãe? Beleza. Parabéns. Como é que chama a sua mãe? Ivone. Dona Ivone. Posso chamá-la de Dona Ivone? Com certeza. Um abraço, Dona Ivone. Parabéns. Então, vamos fazer assim. Eu envio para o Murilo e o Murilo distribui para a Bárbara e para a Dona Ivone. Pode ser. Eu tô aqui na Bahia até. Nunca mais vão dormir no escuro, ó. Olha, que legal. Bem grandão, hein? Deixa no sol de manhã, à noite dormir no quarto. As duas primeiras pessoas, gente. Duas primeiras. Ai, Gente, ai. muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Que seu sucesso aí seja exemplo para a criançada lá no Mato Grosso, em Itamaraju, onde você passar, onde seus pés chegarem, onde essa live poder atingir também. Gente, senta o dedo depois no compartilhamento. Manda para a Compartilha aí, por galera. favor, gente. Sério. Mais uma live. Agradeço demais. A próxima live, a previsão é 31 de janeiro. Janeiro não acaba, né, Murilo? Eu não vejo janeiro acabar. Parece agosto. Nasci em agosto. Eu até que tô gostando, porque enquanto janeiro não acabar, eu tô de férias. Então, Obrigado, gente. Ficam com Deus mais uma vez. Uma ótima noite para vocês e que a ciência contribua sempre para a evolução do homem, da mulher e de todo mundo. Abraço. perfeito. Tchau, Muito Murilo. obrigado, gente. Tchau, até mais. Tamo junto.